Olá, meninas, tudo bom? Aqui é a Fernanda Monzilo, do Fernanda Monzilo Mesa Aposta, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre esse universo da mesa aposta. Eu venho interagindo com algumas das minhas seguidoras nas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook, num grupo que eu tenho, que está aqui no link da descrição do vídeo, no grupo de Telegram e no de WhatsApp. E conforme as pessoas vão vendo alguns vídeos, algumas publicações, algumas postagens que eu faço nas minhas redes sociais, vão surgindo algumas dúvidas, né, desse universo da mesa aposta. E são dúvidas que acredito que a maioria das pessoas que está começando, ou até quem já trabalha com isso, tem, e fica meio perdida na avalanche de informações que vem aparecendo por aí. A gente tem bons conteúdos na internet e tem conteúdos duvidosos, tá? E eu posso dar alguns exemplos disso para vocês. Como bons conteúdos, às vezes a gente vê lá uma técnica de canto mitrado, né? Um jeito mais fácil de passar o viés para fazer uma capa de suplá de face única, uma outra técnica de costura, apesar de que para roupa de mesa a gente usa mesmo a costura reta. Então, para quem está começando, não precisa achar que é bicho de sete cabeças. Por quê? Porque a costura reta, de todas as costuras que tem e de todos os recursos da máquina, é o mais fácil de aprender e de você se desenvolver, né, nessa técnica de costura, tá? Mas vem, e assim, conteúdos que não agregam. Por exemplo, agora eu tenho visto inúmeras postagens de linguagem de talher. Ah, porque se você cruza o talher assim, quer dizer que você gostou da comida. Se você cruza assado, é que você não gostou. Se você cruzar desse jeito, é porque você quer continuar comendo. Se você cruzar desse outro jeito, você não quer mais comer. Ah, isso não existe, tá? Isso é lenda urbana aí de alguém que criou esse conteúdo para querer agregar alguma coisa nas regras de etiqueta, mas a única coisa que ela está agregando é confusão na cabeça das pessoas. Tá? Não existe essa regra da etiqueta. A etiqueta, se você pegar da etiqueta tradicional, né, a etiqueta europeia, porque é lógico, com um planeta desse tamanho, né, com a diversidade de culturas que a gente tem, essas técnicas, a etiqueta tradicional, ela foi adequada a alguns lugares. Por exemplo, então a gente tem a etiqueta americana, né, que é um outro modo de comer que foge um pouquinho da europeia, um outro modo de se portar que foge um pouco da europeia, mas a base, o pilar, os conceitos são os mesmos, né? São os mesmos. Você varia uma coisa ou outra. Por exemplo, o Table Decor deu muita liberdade para a mesa posta. Por quê? Porque nas regras de etiqueta, a mesa posta tradicional é toalha branca, louça branca e taças transparentes. É o que se usa. O elemento decorativo fica por conta dos arranjos, dos guardanapos, dos porta-guardanapos, mas é uma coisa muito formal. Aí o Table Decor trouxe cor, textura, estampa, elementos decorativos, taças coloridas. Aí você fala assim: está seguindo a etiqueta tradicional? Não, não está seguindo a etiqueta tradicional. Mas é aceitável porque aceita as regras da etiqueta, de uma boa formação de mesa, na composição dos lugares, na organização das peças. Então é aceitável. E traz principalmente para nós, que estamos nos trópicos, né, os países tropicais, essa mistura de cor que faz parte do nosso dia a dia. Mas hoje isso é aceitável dentro da etiqueta, justamente porque favorece o trabalho das meseiras, favorece os trabalhos das pessoas que mexem só com etiqueta e favorece a gente que trabalha com a confecção e a venda da roupa de mesa, que você pode oferecer elementos mais alegres, mais decorativos numa peça de roupa de mesa. Tá? Então isso, ok. Mas tem muita coisa aí que é conversa para boi dormir, história da carochinha, e a gente vai desvendando ao longo de alguns vídeos isso tudo aqui. Então hoje eu vim falar para vocês que, para quem quer começar com etiqueta, existem algumas
com a mesa posta, existem algumas coisas que você precisa aprender. Não é precisa, você vai saber porque você vai aprender, porque ninguém nasce sabendo. Então, uma dessas coisas é que em algum momento você vai ter que aprender a costura para roupa de mesa, que é diferente de uma costura de vestido, de uma costura de calça, de uma costura de camisa, né? É diferente, simplesmente é diferente. Você tem que aprender um corte preciso para suas peças, para não desperdiçar tecido, para não ficar estragando o seu material. Por falar em material, você tem que aprender a conhecer os materiais que vão te auxiliar nesse trabalho, né? Então a gente tem ferramentas, como em qualquer profissão, porque eu falo assim, vamos partir do princípio que nós somos profissionais. Então, todo profissional tem o seu acervo de material, de instrumental, de utensílios. Para quê? Para tornar o trabalho dele mais fácil, mais rápido e de melhor qualidade. Então, assim, eu dou um exemplo que eu costumo dar bastante. Você contrata um jardineiro, você tem lá um gramado de 5 metros na frente da tua casa, você chama o cara para cortar o jardim. Se ele chegar com aquele tesourão, ele vai cortar, vai ficar lá 2 horas, 5 metros, e vai cortar o teu jardim. Mas se ele chegar com aquela maquininha, em 10 minutos ele faz. Isso para ele é vantajoso, para você também, porque a partir do momento que você tem que ficar ali, porque o jardineiro está na tua casa, de repente você deixa de cumprir outros compromissos para ficar à disposição da pessoa ali tesourando o seu jardim. E para ele, se ele consegue o mesmo trabalho que ele faria em 2 horas, fazer em 20 minutos, nessas 2 horas ele vai produzir muito mais, vai ganhar muito mais, o dia dele vai ser melhor. Concorda comigo? Agora, se o cara chega lá com uma tesoura de papel, ele vai cortar o jardim? Vai. Mas você vai ficar de saco cheio de ficar o dia inteiro vendo aquele homem agachado cortando seu jardim. E o serviço dele vai deixar a desejar pelo tempo que ocupou, pela qualidade do serviço, né? Porque ele não vai conseguir um corte assim simétrico daquela grama, vai ficar um pouquinho mais alto, quer dizer, você não vai gostar. Então a gente precisa conhecer os nossos materiais. Os nossos materiais que facilitam o nosso corte, que facilitam a nossa costura, que facilitam a nossa vida e que fazem a gente ganhar tempo. Porque quando você entende que tempo é dinheiro, quanto mais tempo você perde na produção da sua peça, menos você ganha. Então vamos fazer um paralelo aqui. Eu compro 1 metro de tecido, eu corto esse 1 metro de tecido e produzo 6 capas de suplá. A partir do momento que o meu metro está em casa, entre cortar e produzir, para fazer as 6 peças, eu levo 1 hora. Tá? Pronto, finalizado, acabado, eu levo 1 hora. Se você leva 4 horas, o seu trabalho se tornará mais caro do que o meu. Por quê? Porque em 1 hora eu produzi 6 peças, consequentemente, se eu ficar trabalhando 8 horas, eu vou ter 48 peças, e de repente nessas mesmas 8 horas, você vai ter 12 peças. Então, o meu dia foi mais produtivo, a minha hora foi melhor aproveitada, e isso torna o meu trabalho um tanto quanto mais barato. Então, a gente tem que entender isso. A gente tem que se organizar numa rotina de trabalho para fazer uma etapa de cada vez, não tudo de uma vez só. Porque aí você começa a fazer um americano aqui, começa a fazer um suplá ali, começa a fazer um não sei o quê, chega no final do dia, você cortou 200 tecidos e não produziu nada. Então, a gente tem que se organizar. Existe uma rotina de trabalho em tudo que você vai trabalhar. Você está cortando o tecido, aí você para porque, eu esqueci de fazer as bainhas dos americanos. Aí você vai lá fazer bainha de americano. Aí, acabou a bainha, nossa, eu não passei as dobras de guardanapo, e o tecido está lá esperando. Quando você for pegar aquele tecido de novo, você já até nem lembra mais a sua sequência do corte e muito provavelmente você erra. Porque quando você interrompe, quando você retoma,
às vezes você comete alguma falha, sendo que se você faz sequenciado, então vou dar uma dica de como eu trabalho. Eu saio e compro os tecidos. Quando eu compro os tecidos, na maioria das vezes, eu costumo dizer que a gente já combina, já faz as nossas combinações na loja, já escolhe as nossas cores, já faz os nossos composês. Isso eu quero para um kit, isso eu quero para outro kit. Esse tecido eu vou usar para guardanapo, esse eu vou usar para supply, esse daqui é para... Eu chego com os tecidos e alinho todos eles. Todos os tecidos devidamente alinhados, eu dobro e guardo. Por quê? Para ter a certeza de que a hora que eu for trabalhar, aquilo está pronto para eu trabalhar. Então, se for pegar, se eu precisar confeccionar um kit rapidinho ali, aquele tecido está pronto. Eu não preciso me preocupar com a qualidade da peça, sabendo que eu tenho um alinhamento do meu tecido. Então, eu falo assim, bom, hoje eu vou confeccionar, vou produzir jogos americanos. Eu pego os meus tecidos para jogos americanos e corto todos. Eu faço as dobras, deixo passado, alfinetado e guardo. E vou guardar. Tá lá. No outro dia, bom, aqui eu fiz todos esses americanos, eu vou produzir os guardanapos desses americanos. Então, eu vou pegar aqueles guardanapos, os tecidos, cortar todos, dobrar, passar e guardar. Feitos os guardanapos, no dia de costurar é só costurar. Então, você vê que tem uma sequência, né? Quando, eventualmente, acontece de alguém chegar e falar assim, nossa, eu vi que você postou o tecido que você comprou, eu quero um kit desse para dar de presente para minha irmã de aniversário amanhã. Tudo bem, aí eu paro aquilo e faço aquela quantidade para aquela cliente. Por quê? Porque é ganho certo, é uma venda certa. Então, você entende que quando você se organiza, o seu tempo rende. Mas a gente tem que ter na cabeça que trabalhar dentro da tua casa, ter o seu negócio, fazer esse negócio prosperar. Duas coisas você tem que ter, assim, muito em mente. Que primeiro, você vai trabalhar muito. E que segundo, todo mundo chega e fala assim, você mata um leão por dia. No nosso caso, a gente mata um leão por dia, limpa, corta, tira a pele, tira pelo, cozinha, prepara, arruma a mesa, serve o leão e, se pá, ainda lava a louça. Então, tem muito trabalho, sim. E aí eu tenho visto as pessoas se queixando para mim, que foi até o motivo de eu ter começado esse vídeo, dizendo que, porque eu vejo que fulano diz que vende 9 mil por mês, que ciclano vende 5 mil por mês e eu não consigo vender uma peça. Então, a gente tem que entender que o nosso trabalho não é simplesmente sair, comprar o tecido, cortar e costurar. O nosso trabalho compreende toda uma estrutura e, na maioria das vezes, a gente trabalha ou começa sozinha. Eu comecei sozinha. Era eu e eu mesma. Então, eu fazia absolutamente tudo. Eu saía, comprava, cortava, costurava, embalava, fotografava, colocava na rede social, fazia uma campanha de marketing do meu jeito, mas fazia um marketing das minhas peças, né? Oferecia para Deus e o mundo, fazia as pessoas terem conhecimento desse trabalho que eu estava produzindo, né? E criava uma promoção ou outra nos meus grupos de contato, mandava sempre uma fotinho, era pelo Facebook, era pelo Instagram, pelo Telegram, pelo WhatsApp, faz um catálogo. Cara, a gente trabalha muito, muito. Tem resultado? Tem resultado. E com o tempo, e com a palavra-chave do sucesso, que é organização, a gente consegue. Mas assim, a gente tem que trabalhar o nosso negócio. Então, falar, o boca a boca funciona muito. Fazer foto, né? Ter cuidado com as fotos. Eu faço até hoje as minhas fotos com o meu celular, os meus vídeos com o meu celular. Faço tudo. Eu não tive ainda condições de investir em equipamentos de, mais qualidade, porque eu preferi investir no meu negócio. Comprar um pouco mais de tecido para aproveitar preço, comprar mais aviamentos,
para ter ali sempre à mão, até porque eu moro longe da capital e eu preciso, né, às vezes ficar pagando um monte de frete toda semana, não compensa. Então eu prefiro fazer uma compra maior e ter o meu material aqui e facilitar a minha vida. Eu investi nas embalagens, porque eu queria a apresentação melhor dos meus produtos. Eu investi num site para divulgar os meus produtos. Então, assim, são as prioridades de cada um. Só que tem uma coisa, eu não fiz tudo isso de uma vez. O começo era comprar o tecido, produzir e oferecer, confeccionar e oferecer. Isso começava com amigos, dava um de presente, chegava e falava assim, fulana, médica, vai fazer aniversário, eu vou levar para ela, dentro da minha embalagem, com a minha marca, falar que sou eu que faço, botava um cartãozinho para ela divulgar na rede social, para me marcar, e aí as pessoas que viam acabavam entrando em contato. Então, tudo isso é uma sequência de aprendizado, E por mais que você veja 1 milhão de dicas na internet, e por mais que essas dicas te ajudem, às vezes até te confundem, você chega a um determinado momento que, se você quiser viver deste trabalho, você tem que investir no seu conhecimento. Então é isso, gente. Comece a ter na cabeça que, por mais que você veja determinados conteúdos, as coisas que você precisa, definir o que você quer fazer, definir o ramo que você quer atuar, da mesa posta, da etiqueta, da confecção e venda, da meseira, defina isso e comece a trabalhar o seu marketing em cima disso. De chegar e falar para as pessoas, olha, eu confecciono roupa de mesa, eu faço porta-guardanapo, eu arrumo mesa para festa, eu dou aulas de etiqueta para pessoal de hotel, de tudo. Você tem que divulgar o teu trabalho. Fazer com que as pessoas saibam que você trabalha com isso. E ir se especializando dentro da sua possibilidade, porque hoje eu vejo que os cursos estão bem salgados, e a gente não vem vivendo tempos fáceis, mas ter a consciência que as pessoas vão desacreditar de você, as pessoas não vão apoiar você, você vai se sentir nadando contra a correnteza dentro da sua própria casa, você vai ouvir críticas, mas a persistência e a dedicação te levam longe. E quando você persiste, quando você insiste, quando você começa a colher os seus resultados, aí é o cala-boca geral, né? Mas tenha em mente que você vai trabalhar bastante. E se você tiver uma boa orientação, um bom conhecimento, um bom conteúdo e principalmente uma excelente organização, eu tenho certeza que você vai prosperar e vai ser uma profissional de sucesso no ramo da mesa posta. Espero que esse conteúdo tenha sido útil. Se vocês gostaram, clica aí, segue, compartilha esse vídeo com as suas amigas, entre nos grupos das redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo. Meninas, por hoje é só, um beijo e até o próximo vídeo.